Resta um repouso para o povo de Deus. Resta ainda um repouso. E quando a nossa alegria em um roçado, vamos falar assim, a alegria nossa num roçado não é quando você está arrancando os tocos. A nossa alegria num roçado não é quando a gente está desmatando. A nossa alegria também no roçado não é quando nós estamos semeando. Mas a alegria está quando nós estamos colhendo. Quando nós vemos os primeiros frutos. É tanto que o Senhor, Ele estabeleceu a festa das primícias. E a festa das primícias, muitos confundem, vocês podem pesquisar isso na internet, muitos confundem, tem estudos lá mostrando que a festa das primícias é a festa de Pentecostes, e não é. Não é. São 7 festas, né? Vocês estão lembrados quais são as 7 festas? Que primeiro eram comemoradas 3, a festa de Pentecostes era comemorada só, isolada, e mais 3. Então, 7 festas. São 3, 1 e 3. Primeiro, iniciava-se com a festa da Páscoa, que é Jesus Cristo sendo oferecido, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Depois tem a festa dos asmos, logo em seguida, né, no dia imediato, a festa da Páscoa, tem a festa dos asmos, ou seja, significa sem fermento ou sem pecado. E logo no dia imediato tem a festa das primícias. Então são 3 festas: Páscoa, asmos e primícias. Então essa festa das primícias se comemorava 7 dias. Pelo que eu entendo, se comemorava a partir do domingo. A festa das primícias se trazia os primeiros frutos da sua colheita. Era trago e apresentado ali diante do sacerdote. A festa das primícias. E ali eles iam comer. E se comemorava durante 7 dias. E no 7º dia tinha santa convocação. Aí depois, a partir contando a partir também da festa dos asmos, tinha 7 vezes 7, 49. Contava-se 7 semanas, 4 semanas, 7 semanas. 7 semanas. Aí no dia imediato tinha a santa convocação. Aí eram os primeiros frutos, a festa dos primeiros frutos da colheita. A festa da colheita. A festa das colheitas, certo? Que era em Pentecostes, significa 50. Eram 50 dias a partir dos asmos, da festa dos asmos. Se contava 7 vezes 7, 49, e no dia imediato tinha santa convocação. Era a festa dos primeiros, ou seja, festa das colheitas. O mais certo é essa. Festa das colheitas. Porque aí era quando se iniciavam as colheitas. Lá, 50 dias atrás, era a festa das primícias. Os primeiros frutos. Você ia lá e colhia os primeiros frutos que estava dando. Maduros. E trazia diante do Senhor, para apresentar diante do Senhor. Depois tinha a festa das colheitas. Certo? E depois, lá no 7º mês, no primeiro dia, tinha a festa das trombetas. No 7º mês, que fica mais ou menos ali outubro, novembro, se não estou enganado, é setembro, outubro. Sei que começa no dia 15 e termina no dia 15 do outro mês.
mais ou menos assim a contagem. Então, no primeiro dia do mês tinha a festa das trombetas. Agora nós tínhamos que tocar trombeta porque o sacrifício foi feito. O Espírito já desceu em Pentecostes e no primeiro dia nós tínhamos que tocar trombeta, falar de Cristo. No 10º dia tinha a festa da consagração. Ou seja, ali todo mundo era declarado sem culpa. Festa da consagração, que hoje muitos pentecostais fazem, celebram essa festa, eles dão festa da consagração, parece que eles dão esse nome, festa da consagração, dia 10 do 7º mês. E no dia 15 do 7º mês, do mesmo mês, então eram 3 festas juntas, no dia 15 se comemorava a festa dos tabernáculos, cada um tendo significado, apontando para Cristo. Certo? O sacrifício de Cristo, sem pecado, os primeiros frutos é o que Jesus Cristo traz com ele, e as primícias para Deus. Pentecostes são a primeira colheita. Aí vocês lembram que foram quase 3.000 almas, é assim? Quase 3.000 almas, né? Uhum. Quase 3.000 almas. Ali são são a primeira colheita. Ali. Certo? Aí depois tem a festa das trombetas, festa da consagração e depois o nascimento de Cristo. Nós cremos que Jesus Cristo nasceu nesse período, na festa, mais ou menos ali na festa dos tabernáculos. É aí onde Cristo nasceu. Muitos creem, e eu sou um desses, que creem que Jesus Cristo nasceu nesse período aí, mais ou menos na festa dos tabernáculos. Porque a festa sem pecado, porque o sacrifício já foi feito, o Espírito já veio, hoje nós estamos sem pecado. Nós somos consagrados à festa da expiação, o pecado foi expiado, certo? E estamos sem pecado, porque Cristo levou tudo sobre si. Então, olhando para essa questão dos primeiros frutos, para Deus, da dedicação de vida, a consagração de vida, uma rendição, uma vida rendida à vontade do Senhor, para que Ele faça segundo a sua vontade em nossas vidas. E por isso, lembrando aqui um texto que nós deixamos pelo meio do caminho, ontem de manhã, que nós interrompemos, no capítulo 8, verso 29, que ele diz que nós estamos sendo levados para ser conformados com Cristo. Romanos 8, 29. Como é que ele diz aí? Sabemos que, portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A festa dos primeiros frutos para Deus, o primeiro fruto, e a Bíblia relata muito isso, Paulo fala muito isso, diz que, como ele diz aqui, né? O primogênito entre muitos, ou seja, o primogênito, foi o primeiro fruto para Deus, foi Cristo, ressuscitou. Ele é o primeiro fruto. Tiago também fala isso, 1,18, né? E ele diz que nós somos as primícias de Cristo, certo? Cristo é a primícia para Deus e nós somos as primícias de Cristo. Somos os frutos. E nós estamos sendo conduzidos como ovelhas, observando aí esse versículo um pouco mais,
Ele diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu. Quem é que Deus conheceu? Quem é que a gente conhece? Quem é que você conhece? Os casados aqui. E os meninos, quem é que vocês conhecem? Papai e mamãe. Vocês conhecem, né? A gente conhece o pai e a mãe, sabe das manias, sabe de tudo. Mas quem mais conhece? Papai e mamãe. Papai conhece mamãe. Mamãe conhece papai. Não é? Aí ele diz aqui, aos que de antemão conheceu. Quem é que Deus conheceu? Aqueles que entregaram suas vidas aí. Quem é que ele conheceu? Aquele agora que anda junto. E o pessoal no Nordeste diz assim, tu quer conhecer alguém? Come um quilo de sal com ele. Né? Não é assim? No Salmo, se eu não me engano, 103, Davi diz, tu me conheceu uniforme. Antes de eu ser formado, tu me conhecias. E todos os meus dias estavam contados no teu livro. Então, Deus nos conhecia muito antes de nós nascermos. Eu olho para essa questão como escolha de Deus. Davi foi um escolhido de Deus. Eu sou muito dessa questão de que Deus escolhe. Deus escolhe. Não quer dizer que ele escolhe ninguém para perdição. Eu não creio nisso. Deus não escolhe ninguém para perdição. Mas ele escolhe uns. Ele chama. Ele chama. Ou seja, eu tenho um serviço aqui específico para você. Que eu te escolhi para fazer. Foi assim com Davi? Pelo menos é o que nos dá a interpretar pela vida de Davi, o que nós encontramos escrito, que Davi era um escolhido de Deus já desde a infância. Porque ele era um pastorzinho lá andava no mato, pastoreando as ovelhas, e como ele mesmo diz, um leão veio e tomou uma ovelha, eu fui lá, tomei a ovelha da boca dele e matei o leão com minhas próprias mãos. Quem é que vai fazer isso? Me digam, um jovem daquele. Davi era um jovem, era um mancebo, era um Zezinho da vida. Com exceção da luta com o leão, né? Com o leão e com o urso. Zezinho só pega a peba. Ah, sim, assim, sim. Tá certo. Então, nós vemos aí que ele era realmente um escolhido de Deus, Deus já o conhecia. Como Davi, como Paulo fala sobre isso, né? Paulo também diz que ele foi escolhido. E eu creio que como muitos ainda vão ser, muitos foram e estão sendo e vão ser escolhidos de Deus com um serviço específico. Eu, por exemplo, fugi quanto pude. Até mesmo depois do Senhor transformar a minha vida, eu fugi o quanto pude. Eu disse, Senhor, não, eu não. Quem sou eu, Senhor? Não, não dá certo. Senhor, eu não sei. Não, Senhor, eu não posso. Eu nunca fiz isso, Senhor. Não, Senhor, tu manda outro. E por causa disso eu apanhei muito. Nós relutamos muito contra a vontade do Senhor. Relutamos demais. Nós não queremos ir. Do jeito que você atravessa rio lá, você poderia ter sido engolido pelo peixe grande. E engraçado que eu não tinha medo de tomar banho no rio à noite. Mas depois que começaram a me fazer medo aqui, mamãe, a turma tem cuidado com cobre. Realmente tem jacaré. Agora, antes de eu vir, nós estávamos tomando banho, só que estávamos tomando banho em cima de um flutuante, né? A 15 metros tinha um jacaré. O rapaz vinha de canoa, ele focou, tinha um jacaré lá no outro lado. Então, depois da conversa aqui, começaram a me meter medo. Agora eu tenho medo de tomar banho de noite nos rios. Que realmente tem jacaré, cobra grande mesmo. E é um perigo, porque lá já tem acontecido. De tanto jacaré como cobra pegar a pessoa, já tem acontecido. Não, isso não é história de ouvir contar, mas fatos. Um jacaré pegou um rapaz lá, que até teve congregando conosco, hoje ele está preso, porque ele desviou e foi para outro lado. O jacaré tirou ele de dentro da canoa. Você acredita? O jacaré pegou ele, porque as canoas lá são baixas. O jacaré pegou aqui no joelho dele, pegou e puxou ele para fora.
Mas pelo milagre de Deus, ele conseguiu se soltar. E aí trouxeram de imediato para Manaus, ele já veio direto, ele estava no interior, trouxeram direto. Ele não perdeu a perna, mas ficou dura. Ele não tem os movimentos. Então, sempre tem os perigos. E o Senhor, Ele nos escolhe para essas coisas. E nós, não somos nós que escolhemos, porque se fosse nós mesmos, a gente não ia. Não ia de jeito nenhum. Pensa num cabo medroso, era eu. Eu tinha medo de escuro, tinha medo de mato, tinha medo de tudo. E olha para onde é que o Senhor me manda. Lá para dentro do mato. Misericórdia. Então, ele aqui, aqueles que ele conheceu, de antemão conheceu. Ele conheceu. Ou seja, também nós podemos interpretar essa questão de conheceu com escolheu. Porque lá em Efésios ele fala sobre isso no verso 4, né? Ele nos elegeu nele, não é assim? Não diz Efésios 1,4? Lembram? Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor. Foi isso que ele fez. Ele nos escolheu. Então nós podemos olhar também essa questão aqui de conheceu como escolha. Então aqueles que ele conheceu, se nós olharmos para Efésios, tá com o microfone aí. O meu, eu acho que é o meu, né? É, só baixar um pouquinho isso aqui. Então, se ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo em Cristo, nos escolheu nele, ou nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor, aqui ele diz assim, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinado é para quem foi eleito em Cristo, para quem está em Cristo. Ele não escolhe ninguém para perdição. Eu não creio que exista essa questão, porque assim, geralmente as pessoas dizem assim, eu creio na predestinação. Quando ele diz que crê na predestinação, ele está dizendo, Deus escolheu uns para salvação e outros para condenação. E como é que Deus escolhe as pessoas para condenação se todo mundo nasceu perdido? Concordam? Então Deus não quer que... Ele mesmo diz, ele diz assim, eu não me comprazo na morte do ímpio. Ele fala isso. Tanto no Antigo Testamento como em Pedro. Eu não me comprazo, eu não me alegro na morte do ímpio. Então, Deus, não creio que o Senhor escolhe ninguém para a perdição, mas o que Ele quer é que todos venham a ser salvos. Todos. Mas nem todos vão ser salvos, nós sabemos disso, né? Então, Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Olha, parecido com Cristo. Ele nos predestinou para sermos parecidos, para sermos uns cristãos. Eu acho que é o nome mais parecido, é aquele nome que deram lá em Atos 11, capítulo 11. Né? É o nome mais parecido, realmente. São cristãos, parecidos com Cristo. Seguidores de Cristo. São para ser cristão. E ele diz que, tem um louvor aí, que diz que você é a imagem, como é que diz? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Aí, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, ele diz assim, e nós, contemplando como por espelho, transformado de glória em glória a própria imagem de Cristo. De glória em glória. E vamos ser transformados devagar. Sabem que os irmãos já sabem que Deus não pode transformar nós de uma hora para outra. Não pode. Nós temos uma alma. Essa alma precisa ser tratada para ser mudada. Precisa ser tratada. E é tratado aos poucos. Senão nós perdemos a razão. Os irmãos lembram tanto de Daniel quanto de João, com as revelações, eles se perturbaram. Eles se perturbaram com as revelações. E homens que viviam para Deus.
Totalmente. Não era igual a nós, que a gente vive dividido entre dois mundos. Nós vivemos dividido entre a realidade do Evangelho e a realidade do mundo. E nós estamos mais envolvidos com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Porque, como diz o irmão, que nunca tinha ido para um retiro, preocupado do ladrão entrar dentro da casa dele, olha com quem é que ele está envolvido. Então, porque nós olhamos muito mais para as coisas do mundo, para a realidade do mundo, do que para a realidade de Cristo. Essa é a verdade. Nós estamos preocupados com a realidade do mundo, porque é uma realidade, tanta violência. É uma realidade e nós estamos envolvidos, de certa forma, nos envolvemos. Esse é o resultado de se ouvir tanto jornais que falam de violência, e isso vai violentando a nossa alma, nos deixando enfermo, muito mais enfermo. Então o Senhor está nos tirando dessa realidade, como diz lá em Colossenses 3, que ele diz assim: se já ressuscitasse, se você já foi ressuscitado com Cristo, buscai agora as coisas de onde? Lá do alto, onde ele está sentado diante de Deus Pai. Pensai nas coisas que são de cima. Então ele diz assim: buscai e pensai. Mas nós estamos buscando o quê? Daqui a pouco chega um shopping lá no Aracati, aí a diversão vai ser o shopping centers. A diversão vai ser o shopping centers. Aí a diversão, eu já pensei, sabe, eu já tive uma ideia boa. Eu acho que eu vou vender essa ideia. Abrir uma igreja num shopping center. Meu irmão, não vai ser muito crente, viu? Vai encher. Eu acho que vai ser um shopping center só para a igreja. Porque vai encher de gente. Porque os crentes hoje, pelo menos, a realidade daqui ainda é muito, graças a Deus, não está tão avançada como a cidade grande. Mas em Manaus o povo deixa de ir para a igreja para ir para o shopping center. Não, hoje eu não vou para a igreja, não vou para o shopping center. Ah, vai ver o que? Vou passear. Vou passear. Mas o Senhor quer nos tirar dessa realidade e nos levar para outro lugar diferente. E nós precisamos nos submeter a essa realidade, a esse tratamento. Para que nós sejamos o que é que Ele quer que você seja? Conformado com a imagem do Filho. A imagem do? Olha, para onde é que nós vamos? Vocês também, viu? Viu, jovens? A coisa é muito bela, muito bonita. As coisas do mundo nos envolvem, as preocupações. Mas para onde é que Ele quer nos levar? Para ser conformado com Cristo, com o seu Filho. Sermos conforme a imagem do seu Filho. É para lá que nós estamos indo. E quando nós sossegarmos, quando nós nos aquietarmos, aí a coisa flui melhor. A coisa vai com mais liberalidade, com mais, assim, com óleo, o óleo, porque tem óleo. Se não tiver o óleo, o motor vai fundir. Se rodar sem óleo, o motor funde. Aí, é essa realidade. Agora nós vamos lá para 1 Pedro, vamos ficar por lá. Se nós citarmos outro texto, nós vamos citar, mas nós vamos ler do verso 1, do capítulo 2, ao verso 4. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e engano, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes experimentado de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Amém.
Glórias a Deus. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmo, verso 5, como pedras que vivem, sois edificados, o quê? Sois edificados, casa espiritual, para sacerdócio santo. Vamos lá, eu estou caminhando com vocês. A fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A fim de oferecer, eu queria ouvir todos. Vamos lá. A fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Por intermédio de Jesus Cristo. É importante nós repetirmos isso. Como nós estávamos falando, a nossa alma, nós precisamos inculcar isso na nossa alma, essa realidade, essa nova realidade. Certo? Porque, olha, nós aqui ouvimos uma coisa. Quando nós saímos daqui, a gente vai ouvir outra. Notícia do carnaval. Então, as coisas de lá, como vem em maior, numa constância, e em maior número, vai inundar o que eu ouvi aqui e vai tirar. Certo? Então, nós precisamos inculcar. É por isso que Davi falava tanto com a alma. Você lembra o salmo? Os salmos que falam da alma. Ele diz assim: por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Como é que ele disse, esse salmo? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Com quem é que Davi está falando? Ou seja, com quem é que o salmista está falando? Não é com a alma? Por que ele não está falando com Deus? Porque ele cria no poderoso Deus, no poder de Deus, e a sua alma estava abatida. Ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 103, 104, ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está falando com quem? Com a sua alma. Ele está dizendo para a sua alma não esquecer. Bendize, ó minha alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades, é Ele quem te coroa de bênçãos. O Salmo 104, da mesma forma. Então ele fala com a alma. Nós precisamos falar com a nossa alma. Nós precisamos inculcar essa nova realidade. E observem que quando todos os apóstolos, todos os escritores da palavra, quando começa, ele sempre começa devagar, mostrando a nova realidade do que nós somos como igreja. No capítulo 1, ele falando aí que nós fomos comprados, nós fomos resgatados, não por ouro, prata, coisa corruptível, mas mediante o sangue de um cordeiro sem defeito, sem ruga nem mácula. Ele disse que nós fomos regenerados, nascidos de novo, verso 23, 1:23. Diz que nós fomos regenerados, nascemos de novo. Ele diz que, aqui no capítulo 2 também, ele vai falar que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então ele sempre está falando dessa realidade, para quê? Para nós lembrarmos. E aqui no capítulo 2, ele inicia aí, falando para a igreja, para aqueles que já entregaram sua vida ao Senhor, que foram consagrados a Deus, que consagraram a sua vida ao Senhor. Aí ele diz assim: ó, despojai-vos. Despojai de quê? De toda a maldade, do dolo, da hipocrisia, invejas e toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Que salvação, se nós já entregamos, já fomos salvos? Ele fala lá atrás, nós já fomos regenerados. Que salvação? Salvação da nossa alma.
Agora ele está tirando nós de nós mesmos. Está tirando nós agora de nós para Cristo. Nos levando a uma nova realidade espiritual. Se é que já tendes experimentado de que o Senhor é bom, é bondoso, chegando-vos para Ele. Quem é Ele? A pedra? Pedra que vive. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aí ele volta-se novamente para nós. Ele fala de Cristo, ele é a pedra fundamental. Aí ele se volta para nós. E diz assim: e vós, pedras que vivem. E por que nós somos pedras que vivem, que têm vida? Porque Cristo vive, Cristo habita. Está vendo? Nessa questão de salvação também, o apóstolo Paulo fala em Filipenses. Ele diz assim: desenvolver a vossa salvação. Por que desenvolver a nossa salvação? É justamente essa caminhada. Ou agora uma caminhada em Cristo, caminhando nele, na sua dependência, caminhando no Espírito, sendo conduzido por ele. Quando sois edificados. Por quê? Ele diz aí: nós somos edificados casa espiritual. Pedras. Olha aqui um monte de pedra. Nós não estamos espalhados. Jeremias, ele viu as pedras do templo espalhadas. Ele diz assim: eu vejo as pedras espalhadas. Mas nós não somos pedras espalhadas. Nós somos pedras que vivem e estão juntas, formando, ou sendo construído, sendo edificado, uma casa espiritual. Agora, ele diz assim, lá em Efésios, ele diz que nós somos construídos um edifício para o Senhor, para a habitação de Deus no Espírito. Aqui, ele diz que nós somos construídos, nós estamos sendo edificados, deixa eu olhar aqui novamente, como é? Lembrem aí, um edifício, sois edificados, casa espiritual, para serdes, o quê? Sacerdócio santo. Para ser o quê, pessoal? Sacerdócio santo. Para ser um sacerdote santo. Temos a igreja oficial, que tem um sacerdote e os outros são só meros coadjuvantes. Aqui no Senhor, todos são sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Ele vai falar isso aí, aqui no verso 9, não é? 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Veja só, sacerdócio real. Não é sacerdócio levítico, pessoal. Não é. Porque o nosso sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque. É um sacerdócio real, ou seja, do rei. É um sacerdócio do rei. Agora, todos nós somos sacerdotes do Senhor. E o que é que os sacerdotes fazem, pessoal? O que é que os sacerdotes faziam antigamente? O que era que os sacerdotes faziam? Eles ofereciam o quê? Sacrifício. Eles liam as escrituras para o povo, não é? Ou seja, ele cuidava de um rebanho, era como que ele fosse um pastor. Então, nós agora somos responsáveis. Está aí, ele falou aí no verso 10. Aqui. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É no verso 9. A fim de proclamardes. É o verso 9. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Qual é a função do sacerdote, pessoal? Qual é a nossa função? Proclamar agora. Falar de Cristo para as pessoas falar. Como disse o irmão Giovanni,
daquilo que Cristo fez na minha vida. Daquilo que o Senhor fez na minha vida e está fazendo. Eu penso que o que mais caracteriza a vida de um sacerdote é o beneficiamento do povo. Porque um povo sem sacerdote, ele não tem quem intervenha por eles. Mas quando o povo tem sacerdote, você percebe que Deus flexibilizava. Se você não tinha condição de levar um carneiro, leva uma pombinha, leva uma ave. Então, mas o povo tinha que ir ao sacerdote para ele intervir pelo povo. Então, essa função sacerdotal é uma função muito serviçal a favor do povo. Ele intercede junto a Deus pelo povo. Amém. E é justamente o que fala aqui no verso 5. Ele diz que... Vamos olhar de novo. A gente não cansa, nem vai pagar para olhar, né? Para ler. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. A fim de oferecer sacrifícios espirituais. Vocês lembram quando os filhos de Ló, eles se reuniam para fazer festa? O que é que Ló fazia? Ali era a função de sacerdote. Porque como pai, nós também somos sacerdotes na nossa casa. Como pai de família, como chefe de família, nós também somos sacerdotes na nossa casa. Nós intercedemos pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa casa. Viu? Como pai, é a função do pai. Nós somos sacerdócio real. Temos um sacerdócio real. Ele diz lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 9 e 10, ele diz assim: com o seu sangue, ele comprou para o nosso Deus todos aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote. Para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote. É isso que o Senhor está fazendo conosco e em nós. Nos conduzindo para uma nova realidade, para uma nova vida. Realmente vivendo de uma maneira diferente. Diferente do mundo. Onde o mundo vai ver. Ele diz lá em Isaías 63, 61. Ele diz que o povo verão e dirão assim: é o povo, é a família bendita do Senhor. É o povo quem vai dizer, não somos nós. Não somos nós. É o povo quem vai dizer, vai ver, olha, aquela é a família bendita do Senhor. É um jardim plantado por Deus e regado por Ele. Sacerdócio para oferecer sacrifícios espirituais. O povo está pulando lá, nós estamos intercedendo. Nós estamos intercedendo pelos nossos familiares. Senhor, tem misericórdia. Eu creio que todos vocês oram pelos seus familiares, pelos seus amigos, por aqueles que estão perto, pelos que nós conhecemos. Eu estou lá em Manaus, graças a Deus que eu consigo esquecer um corte por um pouco de tempo, por causa do trabalho, das preocupações da obra. Mas se eu sei que aconteceu qualquer coisa aqui, eu já entro assim, eu já oro no geral pelo córrego todo, pelas famílias, pela igreja aqui, pelos familiares. Mas quando eu sei que acontece qualquer coisa, eu já começo a orar um pouco mais, especificamente. Porque eu estou ligado com o córrego. A minha alma está ligada com o córrego. Eu amo esse lugar. E um dia pretendo voltar para cá, se Deus quiser, em nome de Jesus, já pedi do Senhor. Eu não decretei, mas eu pedi dele. Eu disse: Senhor, eu quero passar o resto dos meus dias no córrego. Deus quiser. Então, meus amados, nós somos os sacerdotes santos para interceder por esse povo que está lá na bagunça lá. Nós estamos intercedendo, devemos interceder por ele. Samuel, ele, quando falando, agora eu não lembro de quem era, se era por Saul, não estou lembrado quem era, já na rebeldia, ele disse assim: eu jamais cometerei o pecado de deixar de orar por ele. Então, para ele, deixar de orar por alguém era pecado.
Também Tiago, ele diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Então, nós sabemos que a nossa função é essa, interceder, de oferecer sacrifícios a Deus, sacrifícios santos, espirituais e agradáveis a Deus. Se nós não fizer, nós estamos pecando. Nós estamos deixando de fazer aquilo que é a nossa função. A igreja precisa conhecer qual a sua função. Qual a sua função no corpo. Porque a igreja também está ligada a Cristo. Não tem como nós desligarmos a igreja de Cristo. Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E ainda tem pessoas que estão querendo chegar a Deus diretamente sem Cristo, né? Parece que não lê, aí a gente fica olhando, diz assim, mas como é que eles dizem que a gente tem que ir direto para Deus, se a Bíblia fala que nós temos que oferecer sacrifícios espirituais a Deus por intermédio de Jesus Cristo? Será que eles não leem? Será que o mundo ele não consegue ver, pessoal? Ele não consegue ver. Sem o Espírito, como os nossos colegas lá que andam dizendo que Espírito não existe, que o Espírito Santo não é uma pessoa, que ele não tem uma função assim de nos conduzir, de nos revelar, de nos conscientizar do pecado, da justiça, do juízo, de nos conduzir, de estar nos ensinando, dessas funções que é inerente ao Espírito. Se eu não creio que o Espírito existe, logo ele não tem uma função na minha vida. Vocês concordam comigo? Se eu não creio que o Espírito Santo não existe, logo ele não tem uma função, como eu perguntei diretamente para o camarada que estava me ensinando. Que eu pedi a ele para falar das doutrinas dele para mim. E ele foi 120 quilômetros me falando das doutrinas dele. E eu disse assim, mas se você vai fazer as coisas que Cristo fez, não é porque o Espírito Santo está em você e lhe leva a fazer isso. Ele disse assim, não. Nem Cristo, nem o Espírito Santo está em mim. E o Espírito Santo não é uma pessoa. Então, eu ouvi isso de uma pessoa que conhecia as doutrinas deles. E uma pessoa bem coerente, sensato do que estavam falando. Quer dizer, sensato aos olhos humanos. Porque aos olhos de Deus, insensato, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia e nos leve a essa realidade por sua graça. Por graça, nós precisamos caminhar. Porque se você entregou sua vida ao Senhor, se você entregou sua vida ao Senhor, se você não se deixar levar pelo Senhor a essa nova realidade, a esse descanso, nós vamos sofrer, viu? Como o pessoal dizem, nós vamos sofrer que só sovaco de aleijado. Porque haja peia. E até quando a gente não tem algo para deixar, Deus trata. Até quando não tem, Ele quer mostrar alguma coisa para nós, Ele quer mostrar alguma coisa, o seu poder, a sua graça, Ele vai lhe tratar, vai fazer você ter um problema de saúde, vai passar por uma adversidade, por uma coisa, só para tratar com você, só para mostrar, ei, eu estou aqui, ó, eu sou teu Deus. Só para dizer isso, meu irmão, só para a gente ter consciência. Você já viu um negócio desse? Só para dizer, olha, eu sou teu pai. Eu sou teu pai, está aqui eu, ó. Eu sou teu pai. Até quem não precisa de peia, recebe uma lapadinha para ele dizer, ei, eu estou aqui, ó. Eu sou teu pai. Eu aqui sei, né? O senhor está falando aí. Graças a Deus. O Senhor quer manifestar
Porque lá o povo conhecia, lá no deserto o povo conhecia os atos poderosos de Deus. Certo? Conhecer os atos poderosos de Deus é uma coisa, você ter experiência é outra. Né? A realidade de Josué e Moisés era uma. A realidade do povo era outra. Totalmente diferente. Eles conheciam, eles viram. Mas eles não tinham experiência. Aí o resultado nós conhecemos. Mas hoje o Senhor quer que nós tenhamos experiência com Ele. Que a gente caminha, como diz Jó. Eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora, meus olhos te veem. Agora eu estou te conhecendo. Agora eu me abomino no pó e na cinza, porque eu falei do que eu não conhecia. Agora eu estou te conhecendo. Que coisa maravilhosa. E os irmãos querem conhecer mais o Senhor? Amém. Então vamos nos dobrar diante dele, vamos nos render para que ele nos conduza segundo a sua vontade. Aí o resultado, meu irmão, olha, de tudo isso que o pessoal quer comprar com dinheiro, aí eu dou meu dízimo e eu tenho direito. Deus, tu tem que me dar, porque eu sou um dizimista, porque eu sou fiel, porque eu sou isso. Todas essas coisas que eles estão brigando e querendo comprar, virão sobre ti e te alcançarão. Amém. Sem você correr atrás, sem esforço, sem nada, só graça. O Senhor, ele diz assim, agrada-te do Senhor e satisfará o desejo do teu coração. É isso que ele quer fazer conosco, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós iremos ter